Olá, continuando nossa leitura, o livro é O Poder do Hábito, estou na página 125, o trecho é de número 24. O exercício transborda para outras áreas, disse James Prochaska, um pesquisador da Universidade de Rhode Island. Há algo nele que facilita os outros hábitos. Estudos documentaram que famílias com o hábito de jantar juntas parecem educar crianças com melhor aptidão para lições de casa, melhores notas, mais controle emocional e mais confiança. Arrumar a cama toda manhã é correlacionado com uma produtividade melhor, uma maior sensação de bem-estar e maior aptidão para se manter dentro do orçamento. Não que uma refeição em família ou uma cama arrumada cause melhores notas ou menos despesas supérfluas, mas de algum modo essas mudanças iniciais deflagram reações em cadeia que ajudam outros hábitos a se firmarem. Se você se focar em mudar ou cultivar hábitos angulares, pode gerar mudanças disseminadas. No entanto, identificar hábitos angulares é uma tarefa complicada. Para encontrá-los, você tem que saber onde procurar. Detectar hábitos angulares significa buscar certas características. Os hábitos angulares proporcionam aquilo que é conhecido na leitura acadêmica como pequenas vitórias. Eles ajudam outros hábitos a prosperar, criando novas estruturas e estabelecem culturas onde a mudança se torna contagiosa. Mas, como O'Neill e inúmeras outras pessoas descobriram, vencer o hiato entre entender esses princípios e colocá-los em uso exige uma certa engenhosidade. Quando o despertador de Michael Phelps tocou às 6h30 da manhã de 13 de agosto de 2008, ele saiu da sua cama na Vila Olímpica de Pequim e caiu direto na sua rotina. Vestiu uma calça de moletom e foi tomar o café da manhã. Ele já ganhara 3 medalhas de ouro naquela mesma semana, somando 9 ao todo em sua carreira, e tinha 2 provas naquele dia. Às 7 da manhã ele estava no refeitório, comendo sua refeição normal de dias de prova, ovos, aveia e 4 milkshakes energéticos. As primeiras das mais de 6.000 calorias que ele consumiria ao longo de 16 horas seguintes. A primeira prova de Phelps, os 200 metros borboleta, sua prova mais forte, estava marcada para as 10 horas. 2 horas antes do disparo da pistola da largada, ele deu início à sua série rotineira de alongamentos, começando com os braços, depois as costas, depois descendo até os tornozelos, que eram tão flexíveis que podiam se esticar mais de 90 graus, mais que uma bailarina nas pontas dos pés. Às 8h30, ele entrou na piscina e começou sua primeira volta de aquecimento, 800 metros em estilo misto, seguidos de 600 metros de pernadas, 400 metros puxando uma boia entre as pernas, 200 metros de exercício de braçadas e uma série de sprints de 25 metros para elevar o batimento cardíaco. O aquecimento levou exatamente 45 minutos. Eu já cansei só de ler. Às 9h15, ele saiu da piscina e começou a se espremer para entrar em seu LZR Racer, um maiô tão apertado que eram necessários 20 minutos puxando para vesti-lo. Então, pôs fones de ouvidos, deu play na seleção de hip hop que ouvia antes de cada prova e ficou esperando. Phelps começara a nadar aos 7 anos para gastar parte da energia que estava deixando sua mãe e seus professores malucos. Quando um treinador de natação local chamado Bob Brauman viu o torso comprido de Phelps e as mãos grandes e pernas relativamente curtas, que ofereciam menos resistência na água, percebeu que ele podia se tornar um campeão. Porém, Phelps era emotivo. Tinha dificuldade de se acalmar antes das provas. Seus pais estavam se divorciando e não era fácil para ele lidar com o estresse. Bowman
não era Bowman, eu li errado. Bowman comprou um livro de exercícios de relaxamento e pediu que a mãe de Phelps os lesse para ele em voz alta toda noite. O livro continha um roteiro. Feche seu punho direito bem apertado e depois solte. Imagine a tensão se dissipando, que tensionava e relaxava cada parte do corpo de Phelps antes de ele cair no sono. Bowman acreditava que para um nadador o segredo da vitória era criar as rotinas certas. Ele sabia que Phelps tinha um físico perfeito para a piscina. Dito isso, todo mundo que acaba competindo numa Olimpíada tem uma musculatura perfeita. Bowman também percebeu que Phelps, mesmo numa idade tão precoce, tinha uma capacidade para obsessão que fazia dele um atleta ideal. Por outro lado, todos os atletas de elite são obsessivos. O que Bowman podia dar a Phelps, no entanto, o que o distinguia dos outros competidores eram hábitos que fizessem dele um nadador mentalmente mais forte na piscina. Ele não precisava controlar cada aspecto da vida de Phelps. Só o que precisava era focar em uns poucos hábitos que não tinha nada a ver com a natação e tudo a ver com criar mentalidade correta. Ele concebeu uma série de comportamentos que Phelps podia usar para ficar calmo e focado antes de cada prova. Para descobrir essas minúsculas vantagens que num esporte em que a vitória pode vir em questão de milissegundos, faria toda a diferença. Quando Phelps era adolescente, por exemplo, ao final de cada treino, Bowman lhe dizia para ir para casa e assistir a fita de vídeo. Assista antes de dormir e quando acordar. A fita de vídeo não era real, na verdade, era uma visualização mental da prova de natação perfeita. Toda noite antes de dormir, toda manhã logo ao acordar. Phelps se imaginava pulando nos blocos e em câmera lenta, nadando impecavelmente. Visualizava suas braçadas, as paredes da piscina, suas viradas e o momento da chegada. Imaginava um rastro na água atrás do seu corpo e a água pingando de seus lábios quando a boca vinha à tona. Qual seria a sensação de arrancar a touca no final? Deitava na cama, de olhos fechados, e assistia a competição inteira, nos mínimos detalhes, inúmeras vezes, até que soubesse cada segundo de cor. Está na hora de dormir. Alexa mandando dormir. Durante os treinos, quando Bowman mandava Phelps nadar em velocidade de competição, gritava: "Coloque a fita", e Phelps se forçava a nadar com toda a força que tinha. A sensação enquanto ele cruzava a água era quase de anticlímax. Ele fizera aquilo tantas vezes na sua imaginação que agora parecia uma coisa mecânica, mas funcionava. Ele foi ficando cada vez mais veloz. Chegou um ponto em que tudo que Bowman precisava fazer antes de uma prova era sussurrar: "Deixe a fita pronta". E Phelps se acalmava e aniquilava os adversários. E uma vez que Bowman estabeleceu umas poucas rotinas centrais na vida de Phelps, todos os outros hábitos, sua dieta e seu treinamento, as rotinas de alongamento e de sono, pareceram se ajustar por si próprios. No cerne de por que esses hábitos eram tão eficazes, por que funcionavam com hábitos angulares, estava algo conhecido na literatura acadêmica como uma pequena vitória. As pequenas vitórias são exatamente o que parecem ser e são parte de como os hábitos angulares geram mudanças disseminadas. Um enorme corpus de pesquisas demonstrou que as pequenas vitórias têm um poder enorme, uma influência desproporcional às realizações das vitórias em si. Pequenas vitórias são uma aplicação constante de uma pequena vantagem, escreveu um professor de Cornell em 1984.
Uma vez que uma pequena vitória foi conquistada, forças que favorecem outra pequena vitória são postas em movimento. Pequenas vitórias alimentam mudanças transformadoras, elevando vantagens minúsculas e padrões que convencem as pessoas de que conquistas maiores estão dentro de seu alcance. Por exemplo, quando as organizações de defesa dos direitos dos gays começaram a fazer campanha contra a homofobia no final dos anos 60, seus esforços iniciais geraram apenas uma série de fracassos. Eles lutaram para revogar leis usadas para perseguir gays e foram completamente derrotados nas legislaturas estaduais. Professores tentaram criar programas para orientar adolescentes gays e foram despedidos por insinuar que a homossexualidade deveria ser aceita. Parecia que as maiores metas da comunidade gay, acabar com a discriminação e o assédio da polícia, convencer a Associação Psiquiátrica Americana a parar de definir a homossexualidade como um distúrbio mental, estavam fora do alcance. Então, no começo dos anos 70, a Força-Tarefa sobre Libertação Gay da Associação de Bibliotecas Americanas decidiu focar uma única meta modesta: convencer a Biblioteca do Congresso a reclassificar os livros sobre o movimento de libertação gay na seção HQ 71471, Relações Sexuais Anormais, incluindo crimes sexuais, para outra categoria menos pejorativa. Em 1972, após receber uma carta solicitando a reclassificação, a Biblioteca do Congresso concordou em fazer a mudança, reclassificando os livros numa categoria recém-criada, HQ 76.5, Homossexualidade, Lesbianismo, Movimento de Libertação Gay, Movimento Homofóbico. Foi uma pequena alteração num velho hábito institucional referente ao modo como os livros eram classificados, porém o efeito foi eletrizante. Notícias sobre a nova política se espalharam pelo país. Organizações pelos direitos dos gays, mencionando a vitória, deram início a campanhas de arrecadação de verbas. Dentro de uns poucos anos, políticos abertamente gays estavam concorrendo a cargos na Califórnia, Nova York, Massachusetts e Oregon, muitos deles mencionando a decisão da Biblioteca do Congresso como inspiração. Em 1973, a Associação Psiquiátrica Americana, após anos de debate interno, reescreveu a definição da homossexualidade de forma que não fosse mais um distúrbio mental, abrindo caminho para a aprovação de leis estaduais que tornavam ilegal discriminar pessoas devido à sua orientação sexual. E tudo começou com uma pequena vitória. As pequenas vitórias não se combinam de forma clara, linear, serial, com cada passo sendo um passo demonstrável rumo a algum objetivo pré-definido, escreveu Carl Ricke, um proeminente psicólogo organizacional. Mas mais comum é a circunstância em que pequenas vitórias são dispersas, como experimentos em miniatura que testam teorias implícitas sobre resistência e oportunidade e descobrem tanto recursos quanto obstáculos que eram invisíveis antes de a situação ter sido provocada. E foi exatamente isso que aconteceu com Michael Phelps. Quando Bob Bowman começou a trabalhar com Phelps e sua mãe nos hábitos angulares de visualização e relaxamento, nem Bowman nem Phelps tinham a mínima ideia do que estava fazendo. Nós experimentávamos, tentávamos coisas diferentes até acharmos algo que funcionasse, me contou Bowman. Por fim, descobrimos que era melhor nos concentrarmos nesses pequenos momentos de sucesso e transformá-los em gatilhos mentais.
Fizemos deles uma rotina. Há uma série de coisas que fazemos antes de cada prova que são projetadas para dar a Phelps um senso de vitória crescente. Se você perguntasse a Phelps o que está acontecendo dentro da cabeça dele antes da competição, ele diria que, na verdade, não está pensando em nada, só está seguindo o cronograma, o programa, na verdade. Porém, não é bem assim. É mais como se seus hábitos tivessem assumido o controle. Quando chega a hora da prova, ele já passou da metade do plano e foi vitorioso em cada estágio. Todos os trechos aconteceram conforme planejado. As voltas de aquecimento foram exatamente como ele visualizou. Seus fones de ouvido estão tocando exatamente o que ele esperava. A prova, na verdade, é só mais um passo num padrão que começou mais cedo naquele dia e não conteve nada além de vitórias. Vencer é uma extensão natural. Voltando a Pequim, eram 9h56, 4 minutos antes do início da prova, e Phelps estava de pé atrás do seu bloco de largada, dando pulinhos nas pontas dos pés. Quando o locutor disse seu nome, Phelps subiu no bloco, como sempre fazia antes de uma prova, e depois desceu como sempre fazia. Balançou os braços 3 vezes, como fizera antes de cada prova desde que tinha 12 anos, subiu nos blocos de novo, assumiu sua postura e, ao ouvir o disparo da pistola, pulou. Phelps percebeu que havia algo errado assim que caiu na água. Havia umidade dentro de seus óculos. Não sabia dizer se o vazamento era em cima ou embaixo, mas enquanto rompia a superfície da água e começava a nadar, ele torceu para que a infiltração não piorasse muito. Já na segunda virada, no entanto, tudo estava ficando embaçado. Quando ele se aproximou da terceira virada e da volta final, seus óculos estavam totalmente cheios. Phelps não conseguia enxergar nada. Não via a linha do fundo da piscina, não via o T preto assinalando a parede que se aproximava. Não via quantas braçadas restavam. Para a maior parte dos nadadores, perder a visão no meio de uma final de Olimpíadas seria motivo de pânico. Eu vou parar por aqui e continuo no próximo áudio. Até mais.